Oi, gente, bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso canal. Meu nome é Paula Fetbeck, eu sou ginecologista e hoje eu vou conversar com uma super apresentadora, atriz. Ela tem um canal do YouTube que chama Mar Maternidade, com mais de 319 mil inscritos. É minha amiga, né? Minha paciente, e ela escreveu um livro, Eu, Mãe e Pai, do qual eu participei também de um capítulo, que é sobre a história dela com a Vicky. A Vicky vai fazer 13 anos, né? Então, significa que a nossa história tem uns 14, 15 anos já juntas, né, Mariana? Tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde, Paula. Obrigada pelo convite. Muito orgulho de você. Muito feliz de participar do teu projeto. Você sabe que eu sou sua fã, sou sua amiga, sou sua admiradora. Então, em primeiro lugar, obrigada, tá? Por me convidar e acho que vai ser uma delícia esse bate-papo. Ah, eu que agradeço, porque assim, a Mariana, gente, a Mariana Kupfer, ela tem muita coisa para falar para a gente, para as mulheres, porque ela é uma das primeiras mulheres, né, principalmente conhecidas, né, mulheres assim da mídia, né, que foi mãe solo, né, Mariana? Então era uma época que se falava muito pouco, né? Ainda acho que se fala muito pouco, mas naquela época realmente assim a Mariana foi uma pioneira, né, no Brasil nisso, e ela vai contar um pouquinho assim como que foi essa decisão, como que foi esse momento aí para você aí há 14 anos atrás. Eu acho que assim, das pessoas que eu conversei, Paula, conhecidas ou não, eu acho que eu fui a segunda no Brasil. Eu fiquei grávida em 2009. Eu lembro como se fosse ontem, assim, entrando na sala do Dr. Paulo e você entrando depois dele na consulta, de jaleco, já toda CDF, assim. E acho que a gente teve uma empatia e uma energia imediata em você. Mas voltando para minha decisão, né, que acho que tem muita gente que sabe da minha história, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que tem curiosidade, até por isso nasceu o projeto do livro, do qual você participou. Eu sempre tive o desejo de ser mãe, né? Eu vim de uma família judaica tradicional e quando eu era pequena, criança, já aquela ludicidade, né? Brincando de boneca, na brincadeira, no papo com as amigas, eu realmente tinha. A gente tem muito poucas certezas na infância e na adolescência e elas mudam. Mas eu tinha duas certezas muito enraizadas em mim, que eu ia trabalhar com comunicação, porque eu sempre me comuniquei muito bem, não era tímida, pelo contrário, né? Eu adorava cantar, dançar, falar. E eu era, nas brincadeiras de boneca, eu sempre era mãe. A minha Barbie era Barbie mãe, a boneca era boneca mãe. Minhas amigas sempre falavam, viajar com a Maria é muito bom, ela leva necessaire de remédio, ela leva lanchinho, ela é aquela amiga mãe. E aí eu tinha também um sonho que era o guarda-chuva desse sonho, né? Que era entrar de braço dado com meu pai numa sinagoga e casar e aí ter o filho, pelo script comum mesmo da vida. E eu sofri um revés da vida quando eu tinha 19 anos. Meu pai faleceu de um câncer muito agressivo e com isso ruiu o meu sonho do casamento, da sinagoga, mas o sonho de ser mãe permaneceu. E aí, depois do luto, que eu fiquei um ano muito mal com a perda do meu pai, foi muito brutal para mim, eu era muito ligada nele, eu comecei a trabalhar muito, assim, entrei na Ford Models, modelei muito, viajei o Brasil, já comecei a fazer novela, fazia muitos comerciais de TV, sempre fui muito desinibida. Você ficou E aí, famosa, né, assim, na mídia, né, nessa época, bastante, né, no Pânico, daí você fez a Casa dos Artistas, várias coisas, né, nessa época. eu Foi acho que super ativa, né? ficar famoso pré-internet não era ficar famoso hoje, né? Porque hoje você é o famoso quem? Assim, a pessoa faz um post que viraliza, consegue 10 milhões de seguidores, não desmerecendo, mas a pessoa, o que ela fez? Ela dançou, ela rebolou. E tem muita gente muito boa também, né? Hoje a internet pulveriza rapidamente o teu sucesso. Eu fiz muito sucesso numa época que a gente tinha que camelar muito, né? Os meios de comunicação eram um jornal impressos, revistas impressas. Quando eu fui para casa dos artistas não tinha internet, estava muito embrionário ainda. Totalmente E diferente, né, aquela época. totalmente diferente, né? Um sucesso
Porque hoje a internet, em milésimos de segundo, te derruba e te leva para o Olimpo. Então, a internet cancela e faz famoso muita gente. Então, é muito subjetivo isso, né? Então, eu sou old school, eu já sou lá de trás. E aí, eu tive alguns relacionamentos amorosos na minha vida bem intensos. Algumas pessoas me queriam casar comigo, ter filho. E eu, como você, sou geminiana, então sou mais intensa, eu sinto mais as coisas. E aí eu estava numa relação, a pessoa não queria ter filhos naquele momento, e aí numa consulta de rotina com o Dr. Marcelo Zugaib, meu obstetra, eu falei, olha, e era uma época que tinha muito blog, muito site, e a Sarah Jessica Parker, do Sex and the City, tinha feito, acho que uma barriga de aluguel, e aí foi muito divulgado isso em fóruns, tal, e eu comecei a olhar aquilo, né? Já tinha visto em filmes, né, barriga de aluguel e doador de sêmen. No Brasil não tinha nada sobre isso. Sim. E aí, numa consulta de rotina com o meu obstetra, eu falei, olha, doutor Marcelo, eu queria muito ter um filho com reprodução assistida. Aí expliquei, ele falou, olha, eu não faço isso, mas eu tenho um colega que faz, que é uma referência no Brasil, que é o doutor Paulo Serafini, da Clínica Huntington. E eu lembro que isso era começo do ano. Daí, acho que em maio, eu fiz a primeira consulta com o doutor Paulo, que eu já conheci você. Que você era 2009, né? 2009. E aí, se você quiser discorrer depois os detalhes, mas eu sei que após aulas e aulas de banco de sêmen, em setembro de 2009 eu estava grávida. A Mariana, na verdade, assim, você, é óbvio, você, né, não tinha nenhuma dificuldade a princípio, né, como não teve mesmo para engravidar, mas mesmo assim, né, é uma exceção. A gente que vive a reprodução assistida, é muito raro, né, uma menina mesmo mais jovem de cara, assim, engravidar, e até no comecinho tinham 2 saquinhos gestacionais, né? Então, assim, é uma exceção, né? Uma feliz exceção, né? Porque a regra geralmente são mais tentativas. E ela ainda não fez nem a fertilização in vitro, né? Você engravidou com a inseminação intrauterina, que é a forma, assim, mais simples, né? O tratamento depois do coito programado menos complexo e que não tem tantas chances, assim, em uma tentativa, né? Mas ela foi de primeira mesmo, né? E acho que até para você, né, Mari? Foi assim, meio que. Acho que bloqueou. Acho que até para você, né, Mari? Foi meio que uma surpresa, né? Assim, nossa, já ter vindo assim. E eu nunca vou me esquecer do primeiro ultrassom, porque acabou que realmente a gente ficou muito próximo, eu acabei cuidando bastante de você para o Dr. Paulo, né? E é um dos presentes da vida que o Dr. Paulo me deu, né? Que foi conhecer você, né? Entre várias outras pessoas especiais na minha vida, mas realmente eu tenho uma gratidão muito grande por ele, sempre falo isso. E a gente viu 2 saquinhos, né? Daí, aquela hora, eu falei, olha, eu acho, né? Assim, a gente vai falando devagarzinho, e a Mariana, assim, daí ali eu vi que você deu uma assustadinha, né? Com razão também, né, Mari? Nossa, eu fico muito emocionada aqui, porque lembro muito e sou muito grata a você e ao Dr. Paulo, e eu há 8 anos entrevistando tantas mães no Amar Maternidade, vejo tantas mães, cada uma com a sua história, que fizeram 20 filhos, ou que nunca conseguiram engravidar, ou que o marido morreu depois que... Então, assim, cada maternidade tem a sua história. E eu fui muito pioneira nisso, muito julgada, e as pessoas falavam, mas você tem coragem? Gente, hoje eu falo com propriedade. Coragem é ficar casado ou ter um parceiro que você não ama, que você não suporta, mas você tá ali só para prestar contas à sociedade, para não ficar sozinha. Isso é coragem, ficar com alguém que você não gosta. Naquele momento não foi possível fazer com parceiro, eu acabei fazendo toda a via crucis de qualquer mulher que quer ficar gestante, né? Você e o Dr. Paulo me pediram todos os exames, eu não tinha ideia do quão fértil eu era, mas o Dr. Paulo falou, olha, quando você for comprar os lotes de sêmen do laboratório do Fairfax Cryobank que eu comprei lá da Califórnia, é muito burocrático, está tudo no meu livro, a jurisprudência, o que diz a lei, o que diz a Anvisa. Hoje, graças a mim, porque eles me disseram isso no lançamento do meu livro, tem o domínio.com.br, né? Eu aumentei, acho que em 2.500% a busca, né, de doadores, então, de mulheres que querem fazer o caminho solo, né? Lembrando aqui que a gente não pode fazer juízo de valor de uma decisão X ou Y, cada mulher tem a sua história, e daí eu lembro que
vocês me pediram todos os exames, e aí no dia X, programado, após a menstruação, comecei a fazer as injeções, eu acho que foi isso, de 12 em 12 horas, e é o que você falou, eu fiquei grávida sem inseminar dois, eu fiquei grávida de gêmeos, e aí você sim foi a primeira pessoa a fazer meu ultrassom, a ouvir o coraçãozinho da Vitória. Eu lembro do cheiro, do tamanho da sala de ultrassom na Clínica Hunt, então você falando, acho que tem um que não vai para frente, você vai ter que ficar deitada. Eu deitei numa sala de recuperação, acho que a gente fez o exame de manhã, eu fui embora à noite, né? Eu não Sim. lembro de direito, se eu expeli, o que aconteceu, enfim, mas eu fico muito emocionada, porque passa muito rápido, e você foi uma pessoa, junto com o Dr. Paulo, muito, muito importante, né? Eu não tive uma gravidez fácil, você sabe, eu tenho muita enxaqueca e tive hiperêmese, vomitei muito, então eu fui uma resistente mesmo, assim, uma sobrevivente vencedora. Porque assim, até pela questão, né, assim, a tua gravidez, ela teve, né, gente, ela teve, além da enxaqueca, uma hiperemese gravídica, né, mas da forma mais grave mesmo, né, que ela tem vários níveis, então a gente precisou fazer internação, né, a gente precisou fazer home care, hospitalar, não foi fácil. E uma situação também um pouquinho mais complicada, né, Mariana? Porque assim, não era sozinha que você tinha, né? Tinha uma rede de apoio, amigos, tinha nós, né? Mas eu me lembro de algumas vezes, né? Eu tá com você, né, sozinha ali no apartamento. Eu lembro uma vez que você foi me visitar e eu desmaiei na hora que você chegou. E aí a gente ficou muito próxima, só que a gente ainda não era tão amigas como nós somos hoje, muito amigas, né? Com intimidade, que se ligam, contam alegrias, tristezas. A gente foi construindo isso ao longo dos 15 anos. Sim. Naquela época eu te conhecia há meses, e aí eu lembro que você saiu de férias, né? E o Dr. Paulo tinha umas 4 ou 5 assistentes, e ele designou você para cuidar de mim, porque eu acho que ele entendeu ou imaginou que a gente ia ter uma energia parecida. Você era mais doce e tal, sempre CDF, inteligente, mas aí você foi de férias e não me avisaram. E aí eu já estava passando muito mal entre internações, e aí entrou uma colega sua, que já não era tão doce, me enfiou na ambulância, me internou. E aí, uma das ocasiões que você foi me visitar, eu já estava passando, eu te ligava e falava, Paula, eu tô com muito desejo, posso tomar o sorvete e tal? Você pode, mas você vai vomitar muito depois. E dito e feito. Daí você foi me visitar, eu lembro um sábado, muito calor, você chegou na minha casa, eu, me desmaiei, você ficou muito assustada, assim. Então não foi uma trajetória fácil, a Vitória já na barriga mostrou a personalidade forte dela, mas a gente, quando está determinado, não sei como eu sobrevivi, Paula. Teve vezes que eu acho que eu falava para você que eu queria morrer, que eu estava muito mal, que eu não sabia que tinha um grau de enxaqueca daquele tamanho. A minha irmã, na época, meu cunhado, um psiquiatra, que eu cortei a minha medicação, né, eu tomava antidepressivo, e todo mundo ficou muito preocupado se eu ia levar essa gestação. E eu fui muito guerreira, levei até o fim, muitas internações. Não é fácil, mas a gente ganha o maior presente do mundo quando nasce o filho, né? E, Mari, voltando um pouquinho na questão do doador, porque, assim, realmente você lembrou bem, na época que a gente pediu, né, o doador, ele veio, era um banco americano, né, que hoje em dia existe no Brasil, né, até a divulgação que você fez foi muito significativa para que a Fairfax viesse no Brasil. É importante falar isso. Tem o domínio BR, Paula, é importante, tá? Mas o banco físico e o estoque de sêmen é na Califórnia. Sim, o domínio, sim. ele existe, mas os doadores são todos estrangeiros, porque no Brasil não é permitido. É uma lei, só pode nos Estados Unidos. O domínio BR facilitou o trâmite, tudo. Talvez tenha tradução em português, eu não sei porque eu não entrei no site, mas só para quem está ouvindo a gente é importante falar isso, tá, Paula? É tudo importado dos Estados Unidos. Isso, esse banco de sêmen americano, exato, que é um banco de sêmen americano que ele tem essa representatividade no Brasil, mas naquela época não existia nada disso, né? Você não. Foi talvez a primeira, assim, né, assim, na importação, né? Como é que foi, assim? Porque muitas mulheres devem te perguntar, né? Acredito, te perguntam sempre quais critérios você utilizou para escolher o seu doador, né? Você sabe que quando eu fui no programa do Bial,
isso pulverizou muito a minha história, que daí que eu resolvi escrever o livro, porque eu não estava dando conta de responder direct no Instagram, e-mail, mensagens que chegavam pelas redes sociais, como foi, como você escolheu, qual o critério, qual a lei. Foi aí que nós tivemos a ideia do livro, né? Eu, você, o Paulo Serafini, mais um laboratório farmacêutico que apoiou também. Mas mais do que a pergunta que eu mais recebo, Paula, tanto pessoalmente quando me param muito, academia, restaurante ou no Instagram, não é qual foi o critério, é o que eu vou falar para o meu filho. Então, vou primeiro responder a tua pergunta e depois falar sobre a minha. O critério, ele é muito individual. Isso foi uma consulta de umas 2 ou 3 horas que eu tive com o Dr. Paulo na época, e um capítulo do meu livro chama "Tem que entrar na sua alma", que foi uma frase que o Paulo me falou numa consulta. É uma escolha que ninguém... Não é que você está na loja escolhendo um biquíni e você manda foto para uma amiga verde ou rosa. Não é que você está comprando uma maçã que você vai comprar mais doce ou mais ácida, né? É a história da sua vida. Então foram, acho que 40 ou 50 dias estudando, porque quem vai fazer a compra do sêmen é ideal que esteja acompanhado de um médico de reprodução assistida e de um embriologista, porque não só as características emocionais, físicas a que você tem acesso, você tem acesso a todo o histórico de saúde até a terceira geração, o doador, os pais e os avós. Então, na clínica Huntington, eu tinha o Dr. Beto, que é um embriologista, é ideal que a mulher tenha isso, né, no suporte da clínica, porque se você está fazendo um procedimento parecido com ficção científica, então vamos nos proteger, né? Eu, como você sabe, tenho um histórico de câncer de mama na família e perdi meu pai de câncer. Então eu lembro que naquele momento os critérios para mim foram uma coisa de alma mesmo. Eu queria alguém fisicamente muito diferente de mim. Claro, de olho azul. Não sei te explicar por quê, mas era uma coisa que eu queria, e de novo, não dá para fazer juízo de valor, né? Você vai fazendo as escolhas no site, né? Primeira coisa, você assina um disclaimer ali de sigilo, porque tem um modelo que quando o seu filho faz 18 anos, você pode conhecer o doador. E eu não queria isso de jeito nenhum. Então, como é uma profissão regulamentada nos Estados Unidos, tanto o doador de sêmen como a mulher que vai fazer barriga de aluguel, no caso da barriga de aluguel, não sei, eu não posso falar, mas eu sei que como é uma profissão regulamentada, esse doador de sêmen, eles ganham muito dinheiro, né? Geralmente eles fazem isso para ajudar os pais, comprar uma casa, pagar 4 anos de faculdade. Então, assim, quando a pessoa vai lá doar, não é que se dá um exame de HIV, HPV, são, assim, eles varrem a sua vida. Eu lembro que nos exames que o embriologista cruzou com os meus, tipo sanguíneo, sífilis, AIDS, câncer, fibromialgia, assim, você tica ali, que a ciência conhece todas, nada é garantido na vida, né? Mas, assim, você se protege cientificamente o máximo possível. Então, eu lembro que eu tinha escolhido um doador, e o Beto, na época embriologista, falou, olha, assim, uma história de câncer e tal, e eu lembro que eu acabei escolhendo outro. Sim. Então eu fui escolhendo baseado nas características. Você pode ouvir a voz, nome, você não tem ideia disso, país que mora, nada, mas você sabe no que a pessoa se formou, os interesses, o signo. Fotos, né? Você pode ver, né? Fotos, assim. Eu não sei se na sua época já dava para ver. Porque hoje em dia você tem. O possível era bebê e adolescente. Uma amiga minha fez agora há 5 anos, viu foto do doador até os 25 anos. Na minha época não tinha. Então consegui ver que era um bebê loirinho, de olho azul, vi acho que até os 12 anos tinha. Mas uma coisa que me impressionou foi um depoimento do staff do laboratório. As enfermeiras falavam, doador número XYZ2, é muito gentil, muito cheiroso, bem vestido, chega aqui, dá bom dia para todo mundo, oferece café, traz lanche, fala da família, que aquilo me pegou muito, sabe? E daí, na época, o doutor Paulo falou, olha, Mariana, eu não sei, Paula, como tá hoje, tá? Eu tô falando de 13 anos atrás. Sim, era muito mais. Hoje em dia mudou bastante. Aí o doutor Paulo falou: olha, você vai trazer os sêmens, eles vêm, tipo ficção científica, em tubinhos criogenados, né, congelados, chegam em Campinas. Então eu lembro que eu tive que ir no consulado americano assinar um termo. A Anvisa também tinha um termo que o doutor Paulo preencheu. E o doutor Paulo me deu uma dica, ele falou, olha, traz todos, compra tudo. Se tiver 10 lotes à venda de sêmen, compra, porque não é garantido que você vai engravidar de primeira, né? Tem pacientes, às vezes, que demoram para engravidar. Eu engravidei e os outros sêmen estão lá criogenados, congelados, mas eu trouxe tudo que tinha
que mais? Então, essa escolha foi uma escolha muito pessoal e entra na alma mesmo, né? Ninguém te ajuda com isso. E eu tive o respaldo da parte médica, né, Paula? Como eu te disse, com o embriologista que era da Huntington, que vai olhando os meus exames, os exames do doador. É, o que eu sempre falo, né, atualmente, as pacientes, minhas pacientes que fazem, né, realmente é exatamente, são esses critérios, assim, além, né, de você ter realmente esse feeling a mais, né, de que entrou na sua alma, mas essa questão clínica mesmo, né, se tem uma doença na sua família, você tem que tentar excluir no doador, porque você vai ter um risco Isso. menor, né, genético. Hoje em dia, todos os doadores, né, desse banco que a gente está falando, eles são testados através daquele painel genético completo. Então, E você na tem época não tinha. todos. Hoje tem o painel genético. Ele tem Na todo minha o época, painel genético. Então, assim, a gente realmente, assim, hoje em dia tem muita informação, né? E a gente tem que realmente pensar nessas histórias, assim, história familiar, né? Para que você tente, no máximo possível, excluir. É lógico que é impossível tudo, né? Mas na medida do possível, né? Buscar aí a questão mais pensando na saúde, né? é tão sério isso é uma profissão regulamentada, tá, Paula, nos Estados Unidos, acho que a gente já falou isso, né, tanto o doador como a barriga de aluguel, né, Paulo Gustavo com o marido fizeram essa barriga, eu tenho uma amiga também que fez barriga de aluguel lá, é tão sério que você chega lá, eu quero doar, são tantos exames e tanta coisa que muitas vezes você não é, como chama, não é hábil, você não é, eu esqueci essa palavra, você não é me ajuda, me fugiu, não é próprio, não é. Às vezes os exames não estão bons, tem baixa contagem de esperma, então é realmente Sim. uma nota de corte alta ali, né? A ciência agora, imagina, deve ter avançado muito mais. Hoje tem, na minha época não era painel genético, eles faziam, acho que entregavam exames de sangue, imagem, tudo isso. Evoluiu muito. E a pergunta mais importante que te fazem, assim, a Vicky nasceu, hoje ela já vai fazer 13 anos, né? Como que foi, assim, como que foi estar sendo essa questão, assim, como você tem lidado com isso aí ao longo da vida da Vicky e está, né, ainda lidando? Eu voltei para terapia, fiz terapia a vida inteira, eu voltei para terapia grávida, eu tinha muitas questões. Quando eu fiz essa pergunta para a terapeuta, o que que eu vou dizer para minha filha? Ela falou: olha, essa é a pergunta do milhão. É porque não é uma fórmula de bolo, a receita do bolo de chocolate da vovó, né? E isso que eu falo para, isso é o que eu mais recebo de pergunta, Paula, mais do que o doador. O que que eu vou falar para as pessoas se preocupam muito com os outros. O dia que as pessoas entenderem que a felicidade é sobre você e não agradar os outros, a vida seria muito mais feliz, todo mundo. Mas infelizmente, de 100 e-mails que eu recebo, 90 as mulheres falam: o que que eu vou falar? Minha família vai me julgar, meus amigos, o vizinho. Como as pessoas se preocupam com os outros. Aí passa o tempo, a pessoa não teve o filho, os outros estão ótimos e ela tá ali sem o filho. Julgar e falar da vida dos outros, todo mundo vai fazer. É intrínseco do ser humano isso. Se você tá bem casada, vão falar que você é isso. Se você tá mal, entendeu? Sempre vão falar. Então, assim, eu fico pensando, quando eu fiquei grávida, eu nem tinha o Amar ainda. Hoje eu já contei muitas histórias de um marido que morreu num acidente aéreo, uma menina que ficou grávida, o cara desapareceu. Então tem muitos modelos de mãe solo, né? Claro que o meu fui eu que busquei ele. Você não espera, você não imagina que um marido vai morrer assim que você deu à luz, ou que o cara vai desaparecer. Então, teve uma história na minha gravidez e nada saiu como planejado, né? Até porque quando ela era bebê e não se expressava ainda, não tinha muito o que falar. Acho que quando, com 2, 3 anos, quando ela já estava formando frases, né? E já entendia mais, a gente estava nos Estados Unidos, um dia ela me perguntou: cadê o meu pai? Por que que eu não tenho pai, né? Daí tudo que eu programei, que eu falei na terapia, que eu elaborei, o cérebro congelou. O que eu falei naquele momento, que achei que ressoava com o momento, que veio mesmo da minha alma, de novo, eu falei: olha, a nossa família é diferente. Foi essa frase que eu usei, porque quando ela nasceu, eu ganhei um livro de uma amiga, que o título é Ser Diferente é Normal. Então, tinham crianças com alto grau de miopia usando óculos, crianças deficientes físicas sem bracinho ou sem perna,
crianças em cadeira de rodas, crianças com doenças de pele, crianças com duas mães. Então eu falava para ela que a gente era diferente. Mais para frente eu comecei a falar que eu tinha engolido uma sementinha do amor. Aí teve um dia que ela foi ficando um pouquinho mais velha, que ela falou: mãe, na minha classe, na escola, todo mundo falou que é mentira, que você não engoliu a sementinha. Aí eu vi que a coisa, eu já tinha ido a programas de TV falar, mas acho que ela não atinava ainda. Então eu vou falar o que funcionou para mim, que não é o que vai funcionar para você ou para sua paciente, porque é isso que eu tô te falando, Paula. É isso. Quando me abordam, eu falo: olha, primeira coisa, se você tomar essa decisão, parabéns, mas faça terapia e separe uma verba para uma ajuda psicológica da sua filha, uma terapeuta, pode ser um pedagogo, um TO, mas a ajuda profissional, Paula, com alguém que você goste, é muito, muito importante, porque essa ajuda profissional, ela não vai estar ainda sugestionada por uma mãe, por um pai, por um irmão, por uma amiga, né? É uma ajuda profissional. Então, essa é a primeira coisa que eu falo. Você vai engravidar solo? Maravilhoso. Mas separa uma verba disso para a sua saúde mental, sua ajuda psicológica e ajuda da sua filha ou filho. Então, teve um momento que a Vitória estava na terapia e a gente achou, eu já tinha publicado o livro, o Amar já estava fazendo muito sucesso, eu já tinha me tornado, vamos dizer, uma referência no assunto, dava muita palestra. Falei, acho que agora está na hora. Eu não queria usar a palavra sêmen e doador, tá? Então, de novo, eu estou falando a minha história que funcionou para mim, tá, Paulo? É importante isso, porque cada um tem que elaborar e desenhar a sua. E aí eu conversei muito com a psicóloga da Vicky de qual seria um caminho legal para ela montar a frase que está faltando. Às vezes eu sentia que falava assim: cadê seu pai? As amiguinhas todas, ou pai separado, ou pai. E ela falava: eu não tenho pai. Então eu comecei, a primeira coisa para falar, falou: você vai falar que sua mãe é mãe solo. Você, que ela fez uma produção independente, já com uns 10, 11, tá? Não idade de primeira infância. Então isso é muito importante separar a primeira infância de uma capacidade cognitiva mais rápida, tá? Mais madura. E aí, como você falou aqui no começo da entrevista, eu sou muito ligada na Karen Irmã, que é a minha rede de apoio, que é também uma segunda mãe para Karen, e para o meu cunhado, que tem essa figura paterna para Vicky. Algumas mães que me seguem, que fizeram a produção independente, sempre me falam que o pai delas é a figura paterna para o filho. A Karina Bach é muito ligada no pai, então o avô do Henrique é como se fosse o pai. Eu tenho outra seguidora, você tem até aquela sua paciente em comum, né, que é minha fã, que acho que é uma dermatologista. Então, ela sempre tem um irmão, um pai. Eu não tenho pai vivo e não tenho irmão. Então, é minha irmã e meu cunhado que fazem esse papel. E aí, a gente fez uma sessão com a psicóloga da Vicky, eu, minha irmã e meu cunhado, no que a gente falaria para a Vicky, o que a gente vai desenhar para ela. Então, vou revelar aqui. Aí, a gente fez uma sessão com a Vicky, foi muito lindo aquele dia. A psicóloga abaixou as luzes do consultório, acendeu uma vela, comprou uns girassóis, a gente encheu de lanche, de bala. Sentamos no chão, eu, a Vicky, o meu cunhado e a Karen. E aí eu desenhei, eu peguei um fio condutor, porque eu já tinha levado, a Vicky já convive muito com você e com a sua filha, sabe que você foi a médica dela, que ouviu o coração dela, e ela conheceu muito o Dr. Paulo, né, a clínica, fisicamente, e isso eu achei muito importante, tá, Paula? Levar ela na RAND. Não dei muitos detalhes, falei que era ali que eu tinha feito ela, que a mamãe... Mostrei, e tava bom naquele momento. E aí, eu falei: filha, comecei a sessão, você sabe como faz um bebê? Ela falou: não. Eu falei: então, no pipi do homem sai um líquido que vem morar no saco gestacional, na barriga da mulher, da mamãe. Sabe a clínica Huntington que a mamãe te levou? Os médicos lá prepararam um líquido na seringuinha. E essa seringuinha a gente colocou na barriga da mamãe. Morou na barriga da mamãe 9 meses. E com o teu nascimento, com a nossa história, veio o programa Amar, veio o meu propósito de vida. Hoje nós somos referência e exemplos para muitas mulheres. Eu virei uma inspiração e estendi. Quando eu terminei de falar, não foi tão breve como eu estou contando aqui, tá? Teve muito, muito mais detalhe, romance, sem tratar ela igual bebê. Eu só achei que naquele momento, se ela tinha 11 anos, eu não queria falar a palavra sêmen e doador, que é uma coisa que daqui a pouco eu já vou falar novamente, mais um capítulo da história dela. Mas, como eu te disse, não tem certo e errado, cada um veste a camisa que acha que serve em si, entendeu? Sim. Aí, falei, no final, falei: você tem alguma pergunta? Ela falou: não. Falei: o que você está sentindo? Ela falou: muito orgulho, mamãe.
Ai, que linda. Eu quase desmaiei, gente. Aí foi isso. Aí a Karen fez umas intervenções. A Karen falou sobre o orgulho que as pessoas sentem da mãe dela, que como a gente é inspiração, e aí o livro, e aí também foi. Então, o meu caminho foi esse. Perfeito. E é o que a Mariana falou, né, gente? Cada um vai também entendendo ao longo do caminho como, né, os passos devem ser dados, né? Porque a gente pode às vezes se programar para alguma coisa, mas a vida vai trazer situações diferentes, né? E cada família, né, cada constituição, cada criança também, né, é diferente, né? E a gente que tem crianças que já estão crescendo, né? A Helena já vai fazer 11 anos, a Vicky 13. A gente vê como assim a criança muda, né? O ser humano vai mudando através das fases e a gente só vai ajustando a vidinha dela, né? Da melhor forma possível, né? E cada mãe, né? Sempre faz o seu melhor. E com certeza você é uma das que mais se dedicou ao filho, assim, que eu conheço. E olha que eu conheço muita mãe. Então, eu queria realmente agradecer, tá, teu tempo aqui, de estar conversando um pouquinho com a Já? gente. Todo mundo Eu, hoje eu tô com falou muita já. saudade. Tá Eu tô vendo? com É que muita assim, o saudade. papo é Já tão acabou bom. assim? Oi? Ai, eu tô com tanta saudade, eu ficaria conversando horas, mas enfim. Não, mas nós vamos Não sei se conversar pessoalmente. esse programa vai ao ar com imagem ou é só áudio, Paula? Não, vai com imagem, vai todo, assim. Então tá. Você coloca um GC do livro aqui, quem quiser comprar, na editora Manoli. Também queria pedir para os teus editores colocarem o Amar Maternidade. É um trabalho muito lindo que a gente faz, você já participou, um trabalho assim, hercúleo mesmo, para botar esse programa de pé. A gente corta um dobrado, eu já fiz 550 entrevistas. 8 anos de programa dando voz a famílias e mães que precisam. Então, graças à minha maternidade solo, eu achei o meu Dharma, Paula, meu propósito de vida. Então, eu queria pedir para as pessoas se inscreverem, depois se você puder deixar o GC aqui do canal. Queria te agradecer muito, falar assim, que eu tenho uma admiração enorme por você. Eu tenho muita... A Vitória, a gente sempre fala que os filhos dão amigos de presente pra gente, né? Os pais dos amigos, mas assim, você foi antes, né? A gente teve uma coisa muito louca mesmo, né? Eu nem estava grávida. O Paulo achou que a nossa energia tinha a ver, porque ele tinha 4 ou 5 assistentes, né? Poderia ter sido outra. E a gente, você aquele jeito mais tímido, não tão aberta, mas a gente foi. Eu fiquei assim admirada. A gente foi de cara, assim. Foi uma amizade muito legítima, né? Uma que se estendeu do campo profissional. Tenho muito orgulho de você. Acho você assim um avião. É muito legal ver uma mulher performar dessa forma. Você ajuda tantas outras. Sou grata a Deus pela minha filha, pelo Dr. Paulo, por você. Parabéns pelo teu programa, te desejo sucesso, espero que a gente possa seguir aí o caminho da vida ajudando uma outra, conta comigo, obrigada pela participação aqui e A parabéns. vida, temos muito ainda para seguir juntas na vida, com certeza. Gente, o Amar Maternidade, tá? Lá no YouTube, ele tem um conteúdo realmente muito significativo, tá? Então, são entrevistas super emocionantes, é impossível não chorar. Ela conta histórias, assim, incríveis, né? Então, acho que hoje, você falou realmente da internet, né? Eu acho que a gente tem que buscar conteúdo realmente relevante, né? A gente é difícil peneirar, mas dentro aí da internet tem conteúdo bom, né? Que é o que eu estou tentando fazer aqui, né? Na área da saúde e que a Mariana já faz de uma forma incrível. E o livro dela, Eu, Mãe, Pai, a gente vai colocar ali, né? O Samuca vai colocar para vocês, que também é um livro lindo. E agradecer novamente a sua participação. Se vocês gostaram aqui do conteúdo, manda para aquela tua amiga, para tua vizinha, para sua irmã que pensa, né, em ser mãe solo e que tem várias dúvidas. Então, assim, a Mariana, ela é uma das mulheres mais importantes, talvez a mais no Brasil nessa ajuda, né, que ela dá às mulheres. E realmente só agradecer aí teu tempo aí para dividir um pouquinho com a gente. Eu que agradeço, Paula, obrigada a você, a tua equipe, mil beijos, estou com saudade, está intimada a jantar, almoçar semana que vem. Tchau, Beijo, gente, gente. até a Beijo, beijo. próxima. Feliz Dia das Mães. Beijo. Tchau, tchau.